Existe direito ao silêncio nas medidas protetivas? Fique comigo até o final do vídeo que eu vou responder. Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco, sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje respondo como o silêncio pode atrapalhar a sua defesa, atrapalhar a sua estratégia no âmbito das medidas protetivas. Fique com a gente até o final desse vídeo. Então, o primeiro ponto, antes da gente responder por que o silêncio pode interferir negativamente na sua estratégia defensiva nas medidas protetivas, é importante a gente diferenciar as medidas protetivas de um processo penal condenatório. Primeiro ponto, as medidas protetivas, elas são cautelares, medidas de urgência satisfativa. Então, hoje, com a alteração da Lei 14.990 de 2023, consagrando aqui o entendimento da jurisprudência, as medidas protetivas deixaram de ser cautelares criminais e passaram a ser medidas de urgência civil satisfativas. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, as medidas protetivas, elas se diferenciam do processo criminal porque, ao contrário do processo criminal, nas protetivas não tem uma denúncia formal formulada pelo Ministério Público. Esse é um ponto. Então não há denúncia. Então também não há a possibilidade do homem intimado nas medidas protetivas ser, ao final desse processo, condenado ou absolvido. Então essas grandes duas diferenciações, elas diferenciam o processo criminal das medidas protetivas. Então, primeiro, porque não há denúncia formalizada, e segundo, porque ao final das protetivas o homem não é inocentado nem recebe uma pena, nem condenado. Perfeito? Então, feita essa breve análise, essa breve distinção entre processo criminal e medidas protetivas, vamos avançar aqui para falar do direito ao silêncio. O direito ao silêncio, ele é um instrumento de proteção, uma garantia de toda pessoa acusada, formalmente acusada. Então ela só se aplica lá no processo criminal, porque é lá que se desenvolve toda a acusação com potencial de uma pena institucional contra o acusado, perfeito? Então o acusado lá no processo criminal, e aí você inclui também a investigação, o inquérito, ele pode, através da sua estratégia, ficar em silêncio como uma estratégia defensiva, perfeito? Diferentemente das medidas protetivas. As medidas protetivas, por não serem um processo penal condenatório, e sim medidas de urgência satisfativa, o que significa isso? Que ao final desse processo ele não vai ser condenado. Então, como ele não vai ser condenado, não tem o menor sentido de pensarmos aqui em uma estratégia visando o direito ao silêncio nas medidas protetivas. Não adianta nós usarmos um instituto que é típico, é íncito do processo penal condenatório e transplantarmos para as medidas protetivas de forma acrítica o direito ao silêncio nas protetivas. Porque a finalidade aqui é outra. Lá no processo criminal, o silêncio ele tem a sua razão de ser para evitar a resposta a uma questão que pode prejudicar o acusado a ponto dele sofrer uma condenação. E o silêncio lá no processo criminal não pode ser usado em tese contra o condenado, contra o acusado. Então, nesse caso, utilizar aqui o direito ao silêncio às protetivas é algo inútil, estéril, porque não tem nenhum benefício que se extraia do silêncio nas protetivas. Muito pelo contrário. Quando falamos de silêncio nas protetivas, estamos falando que o homem intimado, o requerido, ele não vai apresentar a sua defesa nas protetivas, porque ele está entendendo que ele teria o direito ao silêncio e isso o beneficiaria. E jamais, jamais. Isso é uma ideia transplantada do processo penal condenatório para dentro das protetivas que tem outra funcionalidade, tem outra estrutura, tem outro regime jurídico. Não caia nessa. Você que recebeu medidas protetivas, primeira providência é respeitar a ordem judicial, porque a ordem judicial se cumpre. Agora, é óbvio que quando você recebe a intimação, é sinal que o juiz impôs a você uma série de restrições e você precisa apresentar sua versão
Uma porque todo inocente sempre tem algo a dizer. É importante você apresentar sua versão, esclarecer os fatos, apresentar documentos, apresentar suas provas. E outro fundamento é que nas protetivas, quanto mais tempo você deixa de apresentar sua defesa, mais difícil fica na sua revogação. É óbvio que o juiz, percebendo que há uma inércia por parte do requerido, por parte do homem que recebe as protetivas, é óbvio que essas protetivas vão perdurar por mais tempo. A defesa nas protetivas ela é muito importante para mostrar resistência, para mostrar que você está inconformado. Quando você se conforma pela sua omissão, não apresentando defesa alguma, significa que você indiretamente, intuitivamente, está aceitando aquelas restrições. E aqui eu ponho um outro ponto importante que eu trago de forma pioneira. Meu escritório pensou nisso de uma forma pioneira. Nosso canal não é simplesmente uma descrição, né, do que é a lei. Nós trazemos muito conteúdo crítico para o aperfeiçoamento da lei. Um dos motivos de você apresentar a sua defesa, a sua versão, é criar um registro histórico, porque lá na frente, você, em relação à sua família, com seus filhos, enfim, vão perguntar para você, olha, o papai teve uma medida protetiva solicitada pela mamãe e não apresentou defesa. Então, para os seus familiares mais próximos, a sua omissão, a falta de defesa, pode acarretar um sintoma, né? Uma ideia de que você assumiu culpa. E eu entendo a defesa da Lei Maria da Penha nas medidas protetivas não só como um objetivo de revogar as protetivas, mas criar uma narrativa histórica, um registro histórico da sua resistência para isso ficar documentado, porque caso esse assunto seja aventado na sua família ou na família da sua ex lá no futuro, você vai ter como rebater e dizer ao tempo daquela medida protetiva eu apresentei a minha defesa. Então a defesa é muito importante não só para revogar, mas para formar um registro histórico. E esse ponto do registro histórico ele é trazido de forma pioneira pelo meu escritório, pelo nosso canal Lei Maria da Penha em Foco, perfeito? Então aqui é muito importante essa distinção de não trazermos aqui um transplante acrítico das garantias do processo penal para dentro das medidas protetivas, porque as protetivas têm outra funcionalidade e não se aplica aqui o direito ao silêncio, as garantias do direito ao silêncio, perfeito? Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é No Fio do Bigode, e lembrem-se, respeitem as mulheres.